Bom, então hoje, dando sequência ao nosso curso de Introdução ao Divinismo, nós vamos fazer a sexta palestra. E o tema é a evolução e a sagrada finalidade da existência. Nós sabemos bem que a evolução, como as demais leis fundamentais ou regentes fundamentais, compõem o Código Imortal. Esse Código Imortal que no passado era cunhado por Jesus como a doutrina do caminho do Senhor. O tema então hoje é a evolução. E a evolução, sendo uma lei regente fundamental, é válida para todo o universo, isto é, para todo o infinito, que compõe os dois universos, o cósmico, o visível, e o anímico, o espiritual, o invisível. Então tem validade a evolução em todos os mundos e humanidades do infinito. Como a nossa terrinha, nosso cisco cósmico, a nossa nave espacial cósmica, que é a nossa Terra, está embutida em todo o infinito, claro está que a evolução e a sagrada finalidade se aplicam também a todos nós, ao nosso mundinho e a toda a humanidade aqui lotada. Nós sabemos que toda a humanidade é constituída no planeta de 72 bilhões de espíritos, sendo que encarnados nós temos 7 bilhões e aproximadamente 400 milhões de encarnados. O restante está do outro lado. Muito bem. Esse tema evolução, então, será dividido em duas partes. Uma parte referentemente à evolução biológica e a outra parte à evolução espiritual. Nós sempre usamos muito a história, porque a história é a mestra da vida. A gente tem que ir sempre para estudar qualquer coisa, nós temos que ir às origens, verificar como é que aquilo que está sendo estudado se transformou no espaço e no tempo até chegar aos dias de hoje. Para a gente entender a realidade que nos cerca hoje, é preciso descer no espaço e no tempo. Jogando o anzol da história, nós vamos buscar aonde? O começo do estudo sobre a evolução. É justamente na Bíblia, no Pentateuco, no primeiro livro, a Gênese. Nós já verificamos na exposição anterior que a Gênese, isto é, a Gênese quer dizer a origem, ou o Gênese, muita gente chama o Gênese, muita gente chama a Gênese, a origem de tudo, na Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia, do Pentateuco. E lá tem a Gênese, a cosmogênese, que é a origem do universo, a geogênese, que é a origem da Terra, e tem a antropogênese, que é a origem do ser humano bipti-verticalizado no planeta. Então vamos lá. Se formos à Bíblia, nós sabemos bem, e já dissemos na exposição anterior, que o Pentateuco, principalmente o Gênese, foi escrito por Moisés, que era um grande iniciado. Nós sabemos também bem que a Gênese, como está na Bíblia hoje, não representa aquilo que originalmente Moisés escreveu, porque tem lá muitas infantilidades, muitas afirmações e ideias que não resistem à ciência. A ciência de hoje tem condições de conflitar com o que está na Bíblia, lamentavelmente. Por quê? Referentemente à evolução biológica, chamada antropogênese, nós vamos à Bíblia e vamos verificar que lá, infelizmente,
consta mais ou menos assim, uma linguagem bem simples. Que Deus fez a terra, fez o plano, o reino mineral, o vegetal, os animais, e a terra praticamente era um paraíso. E aí Deus resolveu colocar na terra o criar, chamado criacionismo, criar, entre aspas, né, um ser humano sobre a terra. E criou do barro da terra, fez o Adão. Aí Deus viu que o Adão estava sozinho, aí resolveu fazer uma companheira para o Adão. Fez o Adão dormir, da costela de Adão, tirou, fez a Eva. Aí os dois estavam no paraíso, existia uma árvore da sabedoria, uma cobra, a cobra tentou a Eva, dizendo para Eva comer aquela maçã, portanto a árvore da sabedoria seria uma macieira, a maçã, a Eva acabou comendo a maçã, que era um fruto proibido, pediu para o Adão comer também, ele também comeu, e por causa disso cometeram um pecado. Aí foram castigados, né, por Deus, e o Adão, foi dito ao Adão, você vai comer o pão com o suor do seu rosto, e a Eva parirás com dor. E então houve a chamada queda do paraíso. Então eles deixaram de viver no paraíso para viver num mundo cheio de animais, etc. Bom, é claro que fica difícil entender o chamado monogenismo. Por quê? Porque esses 7 bilhões e 400 milhões que nós temos hoje na superfície da Terra, nos 5 continentes, teriam originados apenas desse casal. Lá diz que o Adão e a Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Eles se desentenderam, Caim matou Abel, depois o Caim fugiu de casa, saiu, e foi para uma tribo vizinha. Nessa tribo vizinha ele encontrou uma moça, casou-se com a moça e deu toda uma genealogia. Se Adão e Eva foram o primeiro casal, de onde foi que surgiu essa moça e essa tribo vizinha? Lógico que a ciência não aceita isso. É inviável. Não tem lógica nenhuma, né? Então, por essa razão, automaticamente as religiões, de uma maneira geral, dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. E é, naquilo que não houve interferência humana. Naquilo que não houve interferência humana. Onde houve interferência humana, é claro que não tem validade. E as religiões, normalmente, são fanáticas pela Bíblia. Então, vigora para as religiões o monogenismo, isto é, toda a humanidade existente na crosta da Terra foi gerada por um único casal. Nós já explicamos aqui, já em outras palestras, que o que aconteceu para que o Gênesis não fosse, que existente na Bíblia, não fosse o original de Moisés, que a Bíblia foi, o Pentateuco, a chamada Torá, foi destruída, toda aquela documentação foi destruída pelo rei Saul, o primeiro rei dos judeus. Ele, tomado de espíritos imundos, destruiu toda a documentação existente, escrita por Moisés, e depois, alguns séculos depois, após o cativeiro da Babilônia, quiseram reconstituir, restaurar tudo aquilo. E aí, através da tradição oral, é que foi restabelecido o Pentateuco. Essa tradição oral feita por 2 escribas, Esdras e Neemias,
que, ouvindo os anciãos das 12 tribos de Israel, reconstituíram o Pentateuco. Claro está que tinha que dar nisso. Tem gente lá na genealogia, como Matusalém, que durou 970 anos. O próprio Adão durou 800 e tantos anos e tal. Mas há quem diga, bom, mas é que lá os judeus usam o calendário lunar. O calendário lunar é de 254 dias e 12 horas. E o nosso calendário solar é de 365 dias e 6 horas. Mas mesmo assim não pode dar, usando mesmo o calendário lunar, 970 anos, ou 800 ou 700 anos, não dá certo. Aritmeticamente não condiz com a realidade. Claro está que as religiões não aceitam isso. É evidente que isso não pode ser aceito. Então, o que se nota é o seguinte: aquilo que o Pentateuco, a Gênese, juntamente com os demais livros da Bíblia do Velho Testamento, seguiram naturalmente. Na época de Jesus, estavam assim, desse jeito. Nós vamos notar que após Jesus, houve a primeira tradução do hebraico ou aramaico, que estava escrita a Bíblia, para o grego, chamada Septuaginta, que adotou o Pentateuco do jeito que está. A segunda versão, ou tradução, foi feita no século IV depois de Cristo, a chamada Vulgata Latina, em que o Jerônimo, um poliglota, fez a versão do hebraico ou aramaico para o latim, que era a língua do Império Romano, por causa da Igreja Católica. Durante a Idade Média toda, a Vulgata Latina que prevaleceu, a Igreja Romana que mandava. Então, o monogenismo foi vindo, foi sendo tradicionalmente como realmente toda a humanidade se origina de um único casal, monogenismo. A Bíblia, mais tarde, foi sendo traduzida para outras línguas, como foi o caso do John Wycliffe, na Inglaterra, no século XV, século XIV. João Hus teria feito também na Tchecoslováquia, no século XV. Já no século XVI, o Martinho Lutero para o alemão. Aí Gutenberg inventou a prensa. Aí a divulgação foi cada vez maior, traduções para o dinamarquês, para o sueco, para o finlandês, todas traduções de vários países, e hoje realmente a Bíblia é o livro mais editado no mundo e mais lido no mundo. Sempre do mesmo jeito, Adão e Eva. O grande problema é esse. Então, o que acontece? Existe agora, presentemente, uma colisão entre ciência e religiões. Por quê? Nós vamos verificar que no século, quando é que a ciência começou no nosso planeta? Começou com Galileu Galilei, que foi o primeiro cientista, mas na área astronômica. Galileu Galilei. Com relação, então, à área biológica, que é o assunto nosso da evolução, nós vamos caminhando no espaço e no tempo, vamos verificar o seguinte, que na França, no século XVIII, vigorava a tese fixista monogâmica. Fixista por quê? Porque na Bíblia diz que as espécies são fixas. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. São fixas. As espécies não se comunicam. São compartimentos estanques. Não há evolução, não há transformação. Essa é a tese que vigorava na França em meados do século XVIII. Já nesse mesmo século, um pouquinho para frente, nós vamos verificar que Deus manda
para a humanidade os chamados precursores da ciência. São espíritos já preparados pré-designados para ajudar a humanidade a evoluir. Então nós vamos notar que na França e na Inglaterra, divididos ambos pelo Canal da Mancha ali, 3 espíritos muito grandes na França e 3 na Inglaterra, que vieram com esses espíritos de escola, espíritos maravilhosos, que vieram com essas missões, espíritos missionários da ciência, para fazer o que? A humanidade evoluir. Isso é muito frequente. Esses grandes inventores, esses grandes compositores, como Beethoven, Chopin, Mozart, etc., nas músicas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, todos esses espíritos, gênios assim, vêm já, numa determinada época, como já pré-designados para essas tarefas, fazer com que a humanidade avance. Do outro lado, existem os chamados espíritos inspiradores, encarregados de ir inspirando. São todos espíritos inspirados. Então, existem espíritos inspiradores e espíritos inspirados. Médiuns, intermediários entre nós aqui na carne e o mundo espiritual. Médiuns, esses grandes gênios da humanidade, grandes inventores, grandes médiuns. Então, nós vamos verificar o seguinte, que na França surge o Antoine Laurent Lavoisier. O Antoine Laurent Lavoisier é conhecido como aquele que descobriu a lei de transformação de forças. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. É o transformismo. Ele reencarnou em 1744. Em 1743, portanto, na mesma época, reencarna na mesma França Jean-Baptiste Cavalier Lamarck, que deu o lamarckismo. Esse Lamarck foi um gênio também, e que diz que as espécies não podem ser fixas, elas têm que se transformar, porque a lei de transformação de forças exige que se verifique que na natureza tudo vai se transformando, há um constante vir a ser. Ele escreve uma obra, Flora Francesa, e foi muito premiado. Escreveu uma obra, Filosofia Zoológica, em 1809, muito famosa na época, nessa área. Do outro lado do Canal da Mancha, nós vamos verificar que surgem 3 grandes precursores da ciência. Inicialmente o Erasmo Darwin. O Erasmo Darwin escreveu a Zoonomia, também nessa linha transformista, evolucionista. E ele tinha um neto, Charles Robert Darwin. Esse Charles Robert Darwin é a chave do evolucionismo no mundo hoje. Ele era muito jovem, estudando na Universidade de Cambridge, com 20 e poucos anos. Ele estava cansado de aulas teóricas. Aí ele foi convidado por um geólogo, um botânico e mais outros cientistas para realizar uma viagem de circunnavigação ao redor do mundo, de pesquisas. Ele aceitou e disse: eu estou cansado de aulas teóricas. Eu quero ler no mais eloquente dos livros, que é o livro da natureza, porque eles eram naturalistas. Então, são os primeiros cientistas nessa área evolutiva, né, no transcorrer da história. São os precursores. Eles fazem uma viagem, saem em 1831, eles saem do sul da Inglaterra, vêm até a nossa Amazônia aqui, ficaram um bom tempo aí, extraindo muito material zoológico, descem,
num navio chamado Beagle, descem, vão até lá ao sul, param na Bahia, fazem pesquisas na Bahia, etc. Vão até lá ao sul, a Patagônia, pega aquele canal que existe lá, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, passa para o Pacífico, chamado Canal de Beagle, passa para o Pacífico, e na altura do Equador existe um arquipélago de Galápagos. Esse arquipélago é considerado ainda hoje um patrimônio cultural da Unesco, etc. É considerado o maior santuário ecológico do planeta. Lá existem, nesse arquipélago, ainda hoje, aquelas tartarugas gigantes, leões marinhos gigantes, tudo aquilo ainda bem antigo. Então ele foi estudar lá com todos esses demais cientistas, passou uma grande temporada lá. Passados 5 anos, 1836, eles retornam à Inglaterra. Retornando à Inglaterra, ele passou, primeiro ele escreveu um livro, Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo. E começou a preparar a sua tese evolucionista, influenciado naturalmente por esses precursores. O próprio avô dele, o Erasmo Darwin. Prepara, e em 1858 ele escreve a sua obra, A Origem das Espécies, em que ele diz que há uma struggle for life, há uma luta pela vida na selva, com a sobrevivência dos mais aptos. E as espécies não são fixas, elas evoluem umas das outras. Ele tinha um amigo, um colega dele, chamado Alfred Russel Wallace. Esse Alfred Russel Wallace era um estudioso também nessa área zoológica, que fez uma viagem parecida com a dele. Ele veio também para a Amazônia, colheu muito material na Amazônia. Depois ele foi para um outro arquipélago, Malaio, já lá para o Oriente Médio. Essa viagem dele durou 12 anos, mais que a do próprio Darwin. E ele escreve um ensaio, praticamente uma obra completa, envia para o Darwin, seu colega, e diz: olha, eu fiz toda essa pesquisa, escrevi essa obra, eu gostaria que você examinasse para ver se tem fundo científico mesmo. O Darwin, examinando a obra, verificou que a obra era semelhante à dele. Até vários termos que o Darwin havia usado na obra dele, constavam na obra do Wallace. Ele colocou então as duas teses para a Academia de Ciências de Londres examinar se eram teses científicas. Examinadas, as duas foram aprovadas como científicas. Mas tinha que dar a primazia a um deles. Foi dado ao Darwin. Então, o Alfred Russel Wallace não é quase conhecido. Ninguém fala nele. Quando se fala teoria evolucionista, se fala em darwinismo. Darwin. E o Darwin, então, resolveu publicar a obra. Publicada a obra, pela manhã, em Londres, à tarde, 1.250 obras já estavam todas vendidas. Esgotaram as obras. Por quê? Porque os religiosistas ingleses, da igreja anglicana, protestantes, etc., ficaram horrorizados, porque ele estava contrariando a Bíblia. Se ele estava contrariando a Bíblia, aquilo seria um sacrilégio enorme e tal. Ele foi muito perseguido, muito combatido pelos religiosos profissionais, que vivem na fase da religião profissão. E ele então, já mais velhinho, ele resolveu escrever um livro, A Descendência do Homem. Por que ele escreveu o livro A Descendência do Homem? Porque todo o material que ele colheu foi na área zoológica. Ele chegou até o orangotango, o macaco, o chimpanzé. Ele não chegou até o homem. Havia um elo entre eles e o ser humano bípede verticalizado, que somos nós, chamado elo perdido.
Então ele escreve um livro. Ainda haverá de jorrar luz sobre a descendência do homem. Ele desencarna em 1883, com 73 anos. Nesse mesmo ano, reencarna na França Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin reencarnou no sul da França. O pai dele era um naturalista. Já encaminhou o filho nas escolas, etc., para essa área da paleontologia e da antropogênese. E o colocou entre os jesuítas. Ele se tornou um padre jesuíta. Por quê? Porque a igreja tinha uma organização muito grande. E os jesuítas, o superior dos jesuítas, é chamado Papa Negro, porque eles usam a roupa preta. E os jesuítas beneficiam muito, dentro da Igreja Católica, a área científica. Então ele entrou nessa área jesuítica e começou a lecionar, a pesquisar, a participar da Academia de Ciências de Paris, tornou-se presidente da Academia de Ciências de Paris, tornou-se um grande pesquisador, um homem cientista muito bem aceito. Os alunos dele admiravam muito as teses avançadas dele, porque era Adão e Eva. E a tese dele era a evolução. Ele começou a falar sobre o evolucionismo, já no século XX, 1900 e qualquer coisa para cá. Ele reencarnou em 1883. Então, já no século XX, ele lecionando em Paris, ele foi escandalizando aqueles religiosos profissionais, porque a França sempre foi muito forte no catolicismo. As noites de São Bartolomeu foi lá. Quanta coisa! A França tem uma tradição católica muito grande. Então ele foi muito perseguido. E ele, nas suas cartas, dizia: eu receio que Roma esteja muito preocupada com as minhas teses evolucionistas. E realmente aconteceu isso que ele supunha que pudesse acontecer. Ele foi exilado para a China. Mandaram ele lá quase no fim do mundo. Vai para a China. Ele foi para lá. Lá na China, ele organizou um laboratório lá para estudo científico nessa área da paleontologia e da antropologia. E ele disse que ele caminhava, até vi filmes sobre ele, assisti algumas fotos e tudo sobre o Chardin. Ele tinha uma caravana de mulas, tinha uma lupa, um caderno de notas, um lápis e ia recolhendo aquele material paleontológico naqueles sítios de achados que ele andou por toda a França, por toda a China, ali na Mongólia, aquelas regiões todas ali, e lá num sítio chamado Sítio do Dragão, ele descobriu os ossos de um hominídeo. Ele, quando foi para lá, já tinha notícias do Pithecanthropus erectus, do homem de Neandertal, porque ele tinha sido discípulo do Marcelin Boule, que era um grande naturalista, um grande paleontólogo. Então ele já tinha essa inclinação para descobrir o elo perdido. E ele então descobriu esse hominídeo, que ele disse o Homo pequinensis, eles davam tudo em latim, né? O homem de Pequim, chamado Sinantropo. O homem de Pequim. Passada a guerra, ele volta para Paris e escreveu um livro chamado O Fenômeno Humano, nessa linha do Darwin, o evolucionismo. E escreveu mais 350 obras. Claro está que Roma não iria admiti-lo mais em Paris. Ele teve que migrar, praticamente se exilar para Nova York. Foi para Nova York. Em 1952, portanto, muito recentemente,
1952 ele foi trabalhar numa empresa que fazia pesquisas nessa área paleontológica, antropológica. E lá ele fez grandes trabalhos, foi considerado um cientista emérito, um sábio, um verdadeiro sábio, e desencarnou em 1955 com a mesma idade do Darwin, 73 anos. Uma ocasião, conversando com esse mestre, Oswaldo Polidoro, sobre ele, sobre Chardin, eu havia feito umas palestras sobre ele, tal, umas pesquisas na Universidade de São Paulo, uma série de coisas. Eu disse a ele, olha, como é que o Chardin chegou a certas conclusões? Como é que ele, da evolução biológica, da antropologia, chamada antropogênese, ele partiu para a cosmogênese, uma evolução da evolução. Ele dizia, tudo caminha para a cristificação. Tudo caminha, o sentido da vida é a cristificação. E da cristificação para o ômega. O que é o ômega? Deus. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque sou uno a Deus. E como é que ele chegou a essas conclusões? Porque ele dizia, o seu Oswaldo me disse, posteriormente ele me disse, é porque ele lá no Oriente travou contato com a obra, o Bhagavad Gita, sublime cântico da imortalidade, extraído de uma epopeia hindu, o Mahabharata. E lá é uma vida dele, Oswaldo Polidoro, na Índia, o Krishna. E lá ele adquiriu esses conhecimentos, porque eu vi uns escritos do Chardin, em que ele faz uns pontinhos e diz assim, do um ao múltiplo, do múltiplo ao um. Essa é uma chave iniciática de Deus para o universo manifestado, do universo manifestado para Deus. Como é que ele chegou a essa conclusão? Então ele explicou, é porque ele leu lá a obra Bhagavad Gita, daí porque ele chegou a essas conclusões todas. Ele dizia, na sua obra O Fenômeno Humano, por exemplo, que a Terra vive, a Terra é um ser vivo, a Terra vive, ela palpita. Se o homem não, o ser humano, o homem e a mulher, o ser humano está na superfície da Terra, não está como um intruso, ou o ser humano não é um intruso na superfície da Terra. Se ele existe na superfície da Terra, porque ela, no seu evoluir, o pode engendrar dos reinos mineral, vegetal, animal. Ele diz, o homem faz parte da biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é a unidade de camada viva que cobre a crosta da Terra. Como a polpa de um fruto cobre o seu caroço. Um abacate, por exemplo. O caroço é a crosta da Terra. A unidade de camada viva existente, os reinos vegetal, animal, seres humanizados, fazem parte dessa biosfera. E tem um neodarwinista, o Huxley, que diz, a Terra pode ser comparada a um caule, cujo fruto final desse caule é o ser humano bípede verticalizado. Portanto, hoje, cientificamente, a evolução biológica é um fato científico. Vejam, por exemplo, a maior comprovação está nas experiências de laboratório. Ninguém toma remédio sem que antes tenham sido esses remédios experimentados em cobaias, em ratos, camundongos, em coelhos, em cachorros, macacos, etc. O próprio Dr. Barnard, lá na África do Sul, quando fez as primeiras experiências de transplante do coração, fez com macacos. O próprio chimpanzé, hoje cientificamente, é tido como 99% da estrutura bioquímica do chimpanzé é igual ao do ser humano, 99%. Então, esse elo perdido já foi achado.
Já existe, então, cientificamente, hoje, a evolução biológica é ciência pura. Pura ciência. Então, nós vamos notar o quê? Que o cenário hoje, qual é o cenário planetário que nós temos hoje? Hoje, infelizmente, no planeta, existe uma camada, um núcleo de cientistas que estão pregando o ateísmo global. Ateísmo global. Existe, por exemplo, na Europa, uma tese do Dawkins, é um biólogo Dawkins, Charles Dawkins. Esse Charles Dawkins é um professor da Universidade de Oxford, que ficou desencantado com as teses religiosas e começou a batalhar, dizendo que as religiões realmente estão totalmente erradas e que Deus praticamente é uma ilusão. As religiões iludem as pessoas porque é uma ilusão, confundindo as religiões com Deus. Ele escreveu várias obras. A obra mais famosa dele é The God Delusion, quer dizer, Deus, a ilusão. Essa obra foi traduzida para 31 idiomas, inclusive no Brasil aqui. No Brasil é best-seller no mundo inteiro, milhares e milhares de milhares. Isso contaminou toda a Europa, e ele, inclusive, é considerado dentre os 100 maiores gênios da humanidade. Foi feita uma enquete pelo Daily Telegraph, dizendo que ele é o 20º maior gênio de todos os tempos da humanidade. Então, ele tem uma repercussão, o que ele escreve tem uma repercussão muito grande. E ele, então, está numa chamada cruzada ateísta. Cruzada ateísta. Então, a Europa, que é muito lida, muita gente culta, muito preparada, está sendo muito influenciada não só por os chamados neodarwinistas, como também o neodarwinista nos Estados Unidos, Daniel Dennett. O Daniel Dennett, já acho que desencarnou ano passado, pela notícia que eu vi no jornal. Daniel Dennett também, ele quer globalizar o ateísmo, luta pelo ateísmo global. Quer livrar as juventudes, eles querem livrar as juventudes das enganações religiosistas. Então, na Europa, se ligar esse fator, o neodarwinismo lá, que combate o Bible Belt, o cinturão bíblico do sul dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe, nos estados sulistas, nas constituições dos estados, que tem, as crianças têm que estudar o dogma do Adão e Eva. Eles chamam de criacionismo, que é o fixismo, a doutrina fixista, que se contraria a doutrina evolucionista, científica. Não é? Existe até um museu agora, criado em Ohio, estado de Ohio, cidade de Cincinnati, o Museu da Criação. Porque nos Estados Unidos tem um museu, o Smithsonian Institution, que é lá de Washington, D.C., tem o Museu de História Natural, que é ali em Nova York, em frente ao Central Park. Então, nos Estados Unidos, é a meca da ciência. Então, existe uma luta muito grande entre cientistas nos Estados Unidos e religiosos profissionais, entre a teoria fixista e a teoria evolucionista. Na Europa, então, existe um ateísmo generalizado, por quê? Em grande parte? Por vários fatores. Primeiro, o fator do Big Bang.
Todo mundo diz que o universo foi originado de uma grande explosão. Nós estudamos aqui isso aqui já em exposição passada, não é? O nada produziu todo o universo. Então não existe Deus. Tem na Europa, gasta-se rios de dinheiro com a pesquisa do LHC. O LHC é o Large Hadron Collider, quer dizer, grande colisor de hadrons, quer dizer, os físicos atômicos, físicos nucleares estão estudando a primeira partícula, fizeram um grande laboratório lá, a 100 metros de profundidade, a primeira partícula do universo após o Big Bang, chamado bóson de Higgs, que seria a primeira partícula do universo após o Big Bang. Então eles partem já de uma teoria materialista. Então, nos Estados Unidos existe o COBE, Cosmic Background Explorer, quer dizer, um radiotelescópio que já captou as radiações finais do Big Bang, coisas assim. Então caminha-se para um ateísmo generalizado, científico, por causa dos religiosismos. A tese religiosista realmente fanatizada, está acontecendo isso. Ao lado disso, desses fatores, tem o fator que a igreja sempre, com todos os defeitos dela, na Europa, ela sempre colocou o nome de Deus, de Jesus, dos apóstolos no mundo. A igreja foi muito combatida. Após aquelas obras do Dan Brown, best-seller, todo mundo conhece, Anjos e Demônios e o Código da Vinci, por exemplo, essas duas obras tiveram uma proliferação muito grande em todo o planeta. E na Europa, particularmente, então, a Igreja Romana ficou numa situação muito difícil, porque a Opus Dei, que faz parte da armada do Papa, a Opus Dei foi tida nessa obra do Dan Brown, muito linda, como uma instituição criminosa. É um representante da Opus Dei, a mando de cardeais, que teria matado, assassinado aquele funcionário do Louvre, que desencarnou em frente à Mona Lisa e tal. Quem leu essas obras sabe disso. A cultura europeia é muito disseminada. Na Europa, todos os intelectuais da Europa aceitam tudo isso. Então, esse conjunto todo do Charles Dawkins, do Daniel Dennett, nos Estados Unidos, a Igreja Romana, com aqueles escândalos que houve na Igreja Romana, além de tudo isso, o escândalo do Vaticano, o Banco do Vaticano, o Banco Ambrosiano ligado à máfia, aquele cardeal Marcinskos, e tudo isso, as pedofilias, tudo isso. Então, fez com que na Europa, nos Estados Unidos hoje, há uma camada grande dos intelectuais que estão partindo para o materialismo, para o ateísmo, e querem salvar a juventude da infantilidade dos religiosos. O grande erro que a gente nota nesse cenário todo é que os cientistas estão confundindo as religiões com Deus. As religiões, nós sabemos bem, são de criação humana, são todas elas falsas. A ciência, Deus, é a ciência absoluta, a ciência total, absoluta. A ciência humana, que já está na área eletrônica, é uma ciência parcial, uma ciência relativa. Então, quanto mais a ciência avançar, mais próxima de Deus. Porque se a ciência relativa avança, ela está mais próxima da ciência absoluta. Deus é ciência absoluta, porque é a verdade absoluta. E a ciência busca o quê? A verdade. Se a ciência busca a verdade de fatos, não palavras, res não verba, né? Automaticamente cai naquilo que esse mestre sempre ensinou.
O ser humano descobre aos poucos o que em Deus está eternamente descoberto. É só avançar a ciência que vai rumo a Deus. Porque o livro de Deus não é a Bíblia do jeito que está, com muitas contaminações humanas. O livro de Deus é o infinito. Deus habita o infinito, que não tem fim, que alberga os dois universos, o cósmico e o anímico. Então vejam bem que é muito importante verificar essa equação. Na verdade, a equação é a seguinte: contra o criacionismo, que eles falam muito, o que existe é o emanacionismo. O que colide com a criação é a emanação. Por quê? Deus nada cria, emana. É uma lei divina fundamental, é de emanação. Deus produz tudo que existe no universo cósmico e anímico, é emanação, é Deus manifestado, tira de si mesmo, como está no Bhagavad Gita. E o Ser Supremo imola-se a si mesmo para produzir tudo que existe. Portanto, na medida que a ciência vai avançando, a ciência relativa, e hoje a ciência descobriu só 10 pedacinhos do universo, ou 10 pedacinhos de uma praia grande, ainda tem muito que progredir, que avançar. Quanto mais avançar, mais próximo da verdade absoluta. E Deus é a verdade absoluta. Jesus nunca disse, buscai uma religião e ela vos libertará. Disse, buscai a verdade e a verdade vos tornará livres. Então Deus é a verdade absoluta. Então não existe nenhuma discrepância, não existe nenhuma colidência, nenhuma divergência entre ciência e Deus. E os cientistas, lamentavelmente, desconhecendo tudo isso que nós estamos falando, estão confundindo as religiões com Deus. O Charles Dawkins está encarnado. Hoje ele deve estar com 73, 74 anos. Ele se aposentou na Universidade de Cambridge justamente para trabalhar nessa cruzada ateísta. A cruzada do ateísmo, e convocando todos os cientistas para entrarem nessa cruzada para salvar a juventude dessa ilusão que seria Deus. Que ele escreveu, The God Delusion. Aqui no Brasil, a tradução que deram para o livro aqui no Brasil foi Deus, vírgula, um delírio. Eu acho que é uma tradução meio forçada. The God Delusion é a ilusão de Deus. De qualquer maneira, vejam que a equação é esta, então. Criacionismo e emanacionismo. E fixismo da Bíblia, dos religiosos, contra o evolucionismo. Criacionismo versus emanacionismo. Fixismo, as espécies são fixas. São tantas quantas o Criador as criou no princípio. Não é. As espécies evoluem uma das outras. Não há compartimentos estanques. A evolução é não só biológica, como espiritual também. Bom, então com relação à evolução biológica, nós já estudamos mais ou menos tudo, sinteticamente, e verificamos como está o planeta hoje, lamentavelmente. Essa disputa científica, ciência e religiões. E a ciência tomando decisões equivocadas. Vejamos a evolução espiritual. De Deus tudo parte nas iniciações antigas. De Deus tudo parte, em Deus tudo movimenta, para Deus tudo volta. Do um ao múltiplo, do múltiplo ao um. Deus é ciência absoluta. Então, o nosso planeta, como todas as humanidades como existentes, todos os astros e estrelas existentes no universo, têm uma mesma origem, materialmente falando.
De Deus parte, inicialmente, Deus que é o primeiro estado, a chamada lei dos 9 estados, que esse mestre fala. Por essa lei dos 9 estados, Deus manifesta inicialmente a luz divina. A luz divina, chamada opalina cristal, essa luz divina, por condensação, essa luz divina, que é o segundo estado de Deus, por condensação, desce para energias, as energias para éteres, os éteres para substâncias, as substâncias para gases, gases, vapores, líquidos, sólidos. Temos a crosta da Terra. Então, a lei dos 9 estados. Tudo de Deus. A matéria vem de Deus. O que nós vemos aqui, tudo, é luz divina condensada. Esta mesa, tudo que existe de matéria aqui, é luz divina condensada. Então, há uma verdadeira involução no começo, a matéria. Junto com o segundo estado de Deus, a luz divina, Deus emana centelhas, são pontinhos luminosos. O que são centelhas? Somos nós, espíritos. Os espíritos são emanados de Deus com pontinhos luminosos, centelhas divinas. A centelha divina vem estagiando nessa verdadeira involução, nessa condensação das energias. Aí chega no reino mineral, já a crosta da terra pronta, estagia no reino mineral, evolui para o reino vegetal, do vegetal para o animal. Então, são a centelha vai automaticamente subindo, evoluindo, se complexificando cada vez mais, até atingir os animais muito próximos do ser humano, dos seres bípede verticalizados. Aí vem os pitecântropos erectos, os homens das cavernas, os hominídeos. Esse elo perdido que nós falamos aí, até chegar o homem pronto, bem bípede verticalizado, com que eles chamam de movimento de encefalização e cerebração crescentes. O homem passa a ter o cérebro pronto, a ter um perispírito, a ter os 7 chakras. A partir daí, ele tem a fase intelectiva. Na fase meramente mineral e vegetal, há os chamados automatismos inconscientes. A centelha emana estagia nessas condições. Quando chega na fase animal, é a fase instintiva. Os animais vivem pelo instinto. A centelha é instinto. Os animais têm instinto. A centelha estagia nos animais. Nós já fomos animais, todos esses animais que já foram, em outras plagas cósmicas. Nós não chegamos à situação que nós estamos aqui sem ter passado por tudo isso. Atingida a bípede verticalidade, é a fase intelectiva, volitiva. Isto é, o ser humano está pronto para entender a realidade que o cerca e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Passa a ser responsável pelo que pensa, ou melhor, pelo que sabe, pelo que pensa, pelo que sente e como age. O saber, o pensar, o sentir e o agir é a responsabilidade. Então a responsabilidade começa aí. É a chamada flor divina. A centelha divina no passado, nas iniciações antigas, é chamada flor divina. Na Índia era chamada a flor de lótus, no Egito, flor de lótus. Né? Hoje nós poderíamos comparar, digamos, um ser humano já pronto, verticalizado, como uma espécie de um botão de uma flor. E na medida, com as virtudes divinas em estado latente, na medida que ele vai evoluindo,
através da multiplicidade das vidas, das múltiplas reencarnações, da multiplicidade dos mundos habitados, essas pétalas vão se abrindo e a flor divina vai cada vez se desabrochando mais. Então as virtudes divinas são desabrochamentos, nós temos que desabrochar as virtudes divinas, nós vamos evoluir espiritualmente através do desabrochamento. Portanto, os termos salvação e redenção, dizer que Jesus foi salvador e redentor da humanidade, é erro das religiões. É uma criação religiosista equivocada. Cada centelha divina é dona do seu destino. E o desabrochamento das virtudes divinas, esse desabrochar, cada vez mais que desabrocha, o amor, a bondade, a serenidade, a honestidade, a probidade, todas essas virtudes que devem ornar o ser humano, tudo isso vai evoluindo, nós vamos evoluindo intimamente. E vai tudo gravando no nosso perispírito. O perispírito é onde grava o chamado karma, positivo e negativo, conforme a gente acerta e conforme a gente erra. E através, então, das multiplicidades das vidas, reencarnações, a centelha divina deve ir cada vez mais perdendo em relatividade e ganhando em divindade. Vai cada vez mais se aproximando do quê? Da cristificação. O sentido, muita gente fala, eu não vejo sentido na vida. Tem um sentido. A encarnação é uma válvula redentora e evolutiva do Espírito. Tem um sentido. Nós viemos aqui para nos redimir, pagar pecado. Pagará ceitil por ceitil? É isso. Pagar pecado, os que têm pecado. Porque tem muita gente que tem o perispírito limpo. Não tem pecado. Mas tem testes. Então a gente vem à carne para ir desabrochando paulatinamente, através das múltiplas reencarnações, justamente essas virtudes divinas, a flor divina. Na medida que nós vamos avançando, com base no decálogo mosaico, a lei, que é um reflexo intelectual da lei da harmonia universal, nós vamos desabrochando, avançando cada vez mais, rumo a uma condição santificante. O que quer dizer isso? Os espíritos, quando estão muito próximos da cristificação, já são considerados espíritos santificantes, isto é, nós encontramos na humanidade muitas pessoas maravilhosas, que a gente nota, que fazem o bem não por obrigação, mas pelo simples prazer de fazer o bem. Quando nós chegamos a essa condição de realizarmos o bem, todo o bem possível, não por uma obrigação, mas intimamente a gente sente prazer em fazer o bem, é quando nós estamos praticamente santificantes. Estamos evoluindo. A verdadeira santificação não é isso que o Papa faz uma bula papal e vira santo. Não é isso. A verdadeira santificação é a cristificação. Os espíritas chamam a evolução a rumo à perfeição. O Kardec chamava de espíritos perfeitos, que na verdade é espíritos cristificados. Os budistas chamam de estado de nirvana. Só que os budistas cometem um equívoco, porque eles admitem várias reencarnações, a centelha vai evoluindo, e admite como Deus sendo um oceano, e a centelha sendo uma gota do oceano. Na medida que avança o estado de nirvana, automaticamente se dissolve nesse oceano e vira um nada. Isso não é certo. Ninguém vira um nada. Todo esse progresso, todas essas dificuldades das encarnações, para virar um nada? Não. A cristificação é quando adquire o espírito, adquire o dom da ubiquidade, passa a estar em todo o infinito e toda a eternidade. Não pertence mais à demografia de mundo nenhum. Já se libertou. A verdadeira libertação é a cristificação.
ou a santificação, ou a perfeição. Os espíritos tornam-se perfeitos. Chegando à cristificação, o espírito se torna um elo divino. Cada planeta, cada estrela, cada mundo no universo todo tem um elo divino, um Cristo. Então dá para nós percebermos quantos trilhões e quintilhões de espíritos tem no universo todo. Espíritos cristificados, que fazem parte da chamada providência divina. Essa comunidade crística é a providência divina. Entre os Cristos também há gradações, é preciso evoluir também. Então há Cristos de planetas, há Cristos de sistemas planetários, há Cristo de sistemas, há Cristo de galáxias. Aquele espírito que apareceu a Moisés nas furnas do Sinai é o Cristo da galáxia, se apresentou como Ievé. Com você, Moisés, eu falo face a face, porque você é um Cristo. Com os outros meus filhos, que somos nós, eu falo através de outros filhos, que são os médiuns. Ninguém vai diretamente a Deus, nenhum de nós, através da lei dos escalonamentos. Há escalões em tudo. Então, de Cristo de galáxias, nós temos Cristo de sistemas de galáxias, de metagaláxias até chegar àqueles espíritos muito próximos da total e plena deificação. São chamados espíritos deificantes. Como existem espíritos santificantes, prestes à cristificação, há espíritos deificantes. Porque para se realizar a chamada consumação evolutiva do espírito, voltar totalmente a ser o ômega, Deus em Deus, ou manifestação individuada do princípio, quer dizer, sem perder a individualidade, se infusar no princípio, novamente, ser o ômega, aí é total e plena deificação. É para lá que todos nós teremos que ir. Por isso que Jesus lá atrás disse, e o Pai, o princípio único, o princípio emanador, não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Todo espírito emanado num tempo, custe mais ou custe menos, sofra mais ou sofra menos, depende da liberdade, do livre-arbítrio dele, um dia terá que voltar a ser Deus em Deus, ou manifestação individuada do princípio, sem perder a individualidade. É o que difere do budismo, porque aquela gota do oceano perde a individualidade, vira o nada. E nós não viramos o nada. A centelha divina faz todo um circuito. Primeiro circuito dos 9 estados, estagiando, nós todos somos caminheiros. Todos nós estamos no caminho de volta. Por isso que tem uma oração, os caminheiros, aqui nesse livro. A oração dos caminheiros, somos nós. Jesus lá atrás não disse, o caminho do mundo é amplo, fácil, as portas do mundo. O caminho da verdade é estreito, poucos são aqueles que encontram. O caminho da verdade total, absoluta, é estreito, poucos são aqueles que encontram. Tanto é que nas iniciações antigas, Bhagavad Gita e outras obras, se dizia o verdadeiro, a verdade é cortante como um fio da navalha. E o verdadeiro é aquele que por ele transita sem se cortar. Então, dentro do tema evolução, a sagrada finalidade, da nossa sagrada finalidade, o verdadeiro sentido da existência, que muita gente não encontra sentido para por que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. O verdadeiro sentido nosso da existência é voltar o mais rapidamente possível, com o mínimo de sofrimentos, ao cadinho divino, isto é, ser novamente Deus em Deus, ou manifestação individuada do princípio. Tudo é uma questão de vibração. A diferença que existe entre nós e o princípio único é de natureza vibracional. E é a evolução, a lei da evolução e da sagrada finalidade. Está terminado.